O hino Alegria está no coração. Vamos lá? Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aqui que já conhece Jesus. O sentimento precioso que vem do nosso Senhor é meu amor. Eu só tenho quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aqueles que já conhecem a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa porta e saltar a muralha. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa porta e saltar a muralha. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Pisar numa porta e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Se você tem um grande problema, tenha fé em Deus, meu irmão, não tema. O crente padece e agradece, não reclama. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Mesmo se alguém pelo mundo te defama,
do Senhor nos convida nessa noite a pensar sobre fazer a nossa parte para criar paz entre as pessoas. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, 9 em diante diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, e preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercitai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Verso 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Fazer a nossa parte para viver em paz com todas as pessoas, às vezes é um desafio que não é apenas falar, né? Mas é demonstrar esta paz aos outros, essa paz que está dentro de nós. E só acontece esta verdade quando nós temos uma mudança no nosso interior. E esta mudança acontece não porque ouvimos uma mensagem na igreja, ou porque nós choramos, ou porque houve um sermão que ficamos tão emocionados, fomos na frente, nos ajoelhamos diante do pastor. Não, muito mais que essas questões. Esse manifesto, ele é legal, mas é muito mais do que essas apresentações humanas, né? Tem que haver uma mudança de nos tornar um vaso novo, né? Uma nova mentalidade. E para isso acontecer, viver em paz entre as pessoas que nos fazem mal, que não gostam de nós, é um desafio, né? Mas não é tão difícil quando nós colocamos na nossa mente que a nossa missão é ser diferente, porque nós temos Jesus no nosso coração, né? Como ele foi diferente. Nós devemos louvar o Senhor. O hino fala assim: vaso novo. O hino nos convida a pensar que ele quer fazer de nós um vaso novo. Então, este vaso, quando é renovado em Cristo, ele tem algo diferente, né? Essa diferença vai muito além de nós apresentarmos um discurso, uma fala, né? De que nós somos bonzinhos, amados, muito mais do que esta apresentação, mas a nossa vida praticada, porque somos um vaso renovados, não no pastor, não na igreja, não numa mensagem eloquente, mas porque tivemos uma experiência com quem nos renova, que é o próprio Salvador, Jesus. Vamos louvar? Eu quero ser Senhor amado, como
para fazer a nossa parte em viver em paz entre as pessoas que muitas vezes não querem muito bem a nós, e às vezes quer bem a nós porque há algum interesse em nós, de alguma coisa, algum serviço, de algum favor, aí é bonzinho para nós. Mas viver em paz com as pessoas só há uma razão: é ser um vaso renovado, transformado no Senhor, né? Mudado, né? E Romanos 12, 9, ele começa falando que o amor seja não fingido. E esse amor é um amor que, digamos assim, é recheado pela presença de Deus na vida das pessoas. Este amor que não é falso, que não é fingido, é um amor que representa a atitude nossa, porque nós somos de Jesus. E Paulo, ele nos ensina o que Jesus ensinou para nós lá em Mateus, né? Pagar o mal com o bem, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Às vezes não é fácil, né? Mas não é impossível. Quando a gente aprende que fazer o bem para as pessoas, a gente está fazendo a vontade do Senhor, a gente entende que essa vontade do Senhor também volta para nós em bênção para a nossa vida, que gera em nossa vida prosperidades espirituais, paz interior. Essa paz interior não depende de dinheiro, não depende de posses terrenos, mas depende da nossa vida de intimidade com o Pai, com o Senhor, não é? O hino falou que eu quero ser, Senhor, amado como o vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Ou seja, só haverá mudança quando nós deixamos o Senhor trabalhar os nossos orgulhos, que nós somos orgulhosos por natureza, que é um pecado que vem em nós. Todo ser humano tem seu orgulho, mas como ele é trabalhado através do Espírito Santo em nossas vidas, né? A gente consegue quebrar, destruir esse sentimento e reviver para o Senhor, e também mostrar aos outros que eles também são falhos, como nós somos falhos, e que há condições, há possibilidade de poder reatar uma paz interior, viver em paz. Então Paulo fala no versículo 18, se possível, olha interessante, irmão, se possível. Ora, se ele coloca se possível, é porque é difícil viver em paz entre as pessoas, porque cada um tem suas formas de pensamento, seus orgulhos que quer se destacar, sua prepotência. E como lidar com essas questões é usando a sabedoria que vem do alto. Então Paulo fala, se possível, quando depender de vós, olha, tem que depender de mim e de você para que haja paz entre eu e você e vice-versa. Chama-se relacionamento. Por isso que a vida comunitária de igreja é uma vida que muitas vezes nos deixa marcas de traumas, inclusive de relacionamentos. A gente quer mudar de comunidade, mudar de igreja, porque eu não consigo mais olhar para aquele irmão, porque olha, eu lembro da dificuldade que tivemos, nosso atrito. Mas quando isso acontece é porque não houve o perdão. Quando acontece de haver o perdão entre as pessoas, aí consegue-se haver a paz. Mas às vezes a gente quer sair do local também, ir para outra comunidade, nada impede, estamos livres, temos liberdade de adorar a Deus em outra comunidade também, não tem que ficar somente no local só.
Se você não está em paz, você pode ir para outro local, nada impede, porque a liberdade de expressão Deus colocou para nós. Eu estou na faculdade X, eu quero mudar para a faculdade, posso ir, nada impede. Estou num trabalho tal, eu posso mudar para outra empresa, nada impede, concorda? A liberdade de expressão, então eu posso mudar para outra igreja, nada impede, Deus está lá também. Mas de ter em meu coração a maturidade espiritual, porque lá eu posso também encontrar uma situação que vai me causar tristeza, naquela igreja, naquela comunidade, naquela coletividade. Como é que eu vou vencer essa situação? É colocando em exercício o meu amor ao próximo e a minha fé madura em Cristo, e não no pastor, e não na liderança, e não na igreja, mas a minha fé em Jesus. Esta fé em Jesus me faz ser um crente saudável. Então Paulo fala: se depender de você, Aldo, tenha paz com todos os homens, Aldo. Ora, se eu sou uma pessoa madura, tem que depender de mim. Eu tenho que administrar minha maturidade, por ter paz com a Cláudia, com a Luciana, com a Maria, com todo mundo. Vai depender de minha vida, porque eu tenho que trabalhar meu coração. Isso que ele quis falar. Então, você vendo direitinho, Romanos 12, versículo 9 até o 18, você vai ver que ele começa a mostrar a importância do amor, o amor, e este amor cordial envolve respeito, educação, palavras brandas. E ele fala mais: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ora, o apóstolo Paulo faz uma exortação. O que é exortação, irmãos? O que é exortação? Exortação é ensino, não é chamada de atenção, não é reclamação. Exortação quer dizer ensinamentos para ter uma vida de qualidade. E ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é assim? Ninguém gosta. Quando nós somos pequenos, ficamos bicudos com nossos pais, que chamou a nossa atenção, já fica já meio assim, preocupado. Então, mas Paulo está exortando, ensinando. Ele fala mais: não sejais vagarosos no cuidado. Não seja lento em cuidar uns dos outros. Isto é amor, isto é amizade, isso é respeito, isso é cuidado. O pastor, ele tem a missão de cuidar das ovelhas, sim, mas quem vai cuidar do pastor? Já pensamos nisso aí? Quem vai cuidar do pastor? Ele também é humano, o pastor tem dor de barriga, tem dor de cabeça. É um ser humano. Quem vai cuidar do pastor? Então, quando a igreja tem essa mentalidade de uma harmonia, família, há um cuidado mútuo, respeito, amizade. E ele fala mais aqui: servindo ao Senhor. O que Deus quer da sua igreja? Que sirva a Ele com alegria. E consequentemente vai fazer o quê? Vai marcar a sociedade que não conhece Cristo com a paz de Cristo que há em nossos corações, que há em nossas vidas. Quando a irmã está no seu trabalho, que tem alguém que te contraria, dá vontade de você chegar e dar aquele soquete, aquele cascudo na pessoa, Você conta 1000 vezes: Senhor, tem misericórdia de mim, me faz amar essa pessoa. É fácil, às vezes não é fácil, é verdade. Mas a gente controla a raiva e domínio próprio, em trabalho, domínio próprio, que é um outro atributo do Espírito Santo de Deus, Então, assim,
dependendo da minha vida, para ter paz com todos os homens, olha, é uma grande responsabilidade. Tem que ter paz com todos os homens. Se depender de mim, ora, se eu estou em paz comigo mesmo, vou ter paz para depender de vocês, daquele outro que fala mal de mim. Ter paz com os políticos que fazem coisas que não agradam a Deus. Eu tenho paz com eles. Como é que eu posso ter paz com essas pessoas? Eu tenho que ter paz comigo mesmo, tendo o coração reformado por Jesus, amém? Transformado por Cristo. Então é preciso haver um amor não fingido, um amor real. E esse amor que não é fingido, não é apenas falar, eu te amo. É mais do que palavras, é amor praticado. Porque nós aprendemos com o nosso Pai, que nos amou primeiro, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Como é que se diz algumas pessoas que não creem em Deus? É porque elas não creem que ela mesma existe. Ora, se eu existo, nasci por acaso, é porque Deus existe. A palavra diz que sem fé é impossível o homem, o ser humano, agradar, adorar a Deus. Ora, como é que eu posso ter fé em Deus se eu não vejo Deus? Alguém vai indagar. É lendo a palavra de Deus, né? Eu vou então ter fé nele e fazendo a vontade dele, amando as pessoas e vivendo em paz comigo, para que eu possa ter paz com o próximo e paz com Deus. Que Deus quer de nós? Mudança de postura. Andar não como criança, mas como adultos. Paulo fala em Coríntios: quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, mas agora que sou adulto, mudei minha forma de pensar. O que é isso? Mudança mental, maturidade, crescimento espiritual. Então Jesus veio nos trazer a vida completa, a vida total, permanente, porque quem está com Jesus tem vida e vida em abundância. Logo, não tem motivos para ficar nesta terra vivendo sem ter paz com o próximo, porque ele tem Jesus no seu coração. Às vezes não é fácil, como eu falei já, somos humanos, claro, mas quando eu me lembro do estudo da palavra do Senhor, aí eu me reporto, não, realmente eu tenho que ser diferente. Eu sou de Jesus, né? Eu sou a pessoa que foi alcançada pelo Senhor Jesus. Então em Lucas, acho que é 23, se não me engano, 23, deixa eu ver se é isso mesmo, 23, Lucas 23, agora esqueci a passagem certinho, a referência esqueci. Fala, Jesus disse que tem que tomar a cruz e segui-lo. Achei, é Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Seguir a Jesus não é somente estar na igreja, não é somente participar de um culto, ou fazer uma pregação, ou ser pastor. Enfim, seguir a Jesus é realmente cumprir a vontade de Jesus. Ele fala mais aqui o seguinte, irmão, é profundo essa palavra dele para nós. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tem que pagar o preço para seguir Jesus. A perseguição começa em nossa casa, irmãos. Às vezes nossa própria família, o nosso primo, ou alguém que não gosta de crente, começa a falar: minha vida é o crente, tal. Olha, é uma perseguição, né? Como eu vou lidar com essa situação? Esse meu parente, às vezes meu pai, meu avô, quer nem falar com esses meninos não. Agora virou crente, a menina virou crente. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou ter paz com meu avô? Por isso que ele fala, Paulo fala: se depender de vós, tem paz com todos os homens. Isso é, todas as pessoas. Então Jesus fala aqui para nós: é preciso pagar o preço, seguir, negar a si mesmo. Deus não quer o nosso dízimo, nem é nosso dízimo, é tudo dele. Deus não quer dízimo de nós, Deus não quer dinheiro, Deus não quer oferta, Deus não quer o nosso serviço comunitário, Deus não quer. Deus quer o nosso coração transformado. Vem por consequência o nosso serviço. Limpar o templo, pregar, evangelizar, é por consequência. Vai vir. Dar oferta, ir visitar o asilo de idosos, isso é consequência. Porque se eu servir, está na Romanos, servir com fervor e com alegria, mas fazer a minha parte para viver em paz com as pessoas é dependência minha. Não depende de Deus, depende da minha vida. Eu não posso culpar a Deus. Deus não quer que eu fale com a Luciana. Deus não quer que eu fale com a Cláudia. Deus não quer que eu fale com o fulano. Não quer? Não é que Deus não quer. É você que quer falar com a pessoa. O que eu tenho que fazer? Mudar o meu coração, a minha mentalidade, e mudar o meu comportamento. Então, fazer a minha parte para viver em paz nessa terra com as pessoas começa dentro da minha vida. A mudança começa dentro de nós. Vamos falar comigo? A mudança começa dentro de minha vida. É de dentro para fora. Agora, se eu ando amargurado, eu vou dormir com raiva do fulano, do ciclano, eu vou dormir reclamando, eu vou acordar amargurado e talvez até com câncer, já de tanto raiva dentro de mim, e estou doente sem saber. Tem que aprender a liberar perdão e abençoar, né? Para ser ainda mais abençoado. Então, a nossa tarefa como cristãos é servir ao Senhor, sim, pregar o evangelho, sim, viver em paz com as pessoas, sim, porque não importa se elas não gostam de nós, não importa, importa que Deus me ama, amém? Irmãos, Deus não gosta de você, Ele te ama. Pegou a senha? Pegou o código? Deus não gosta, Ele nos ama. Eu gosto de pizza, eu gosto de tal comida, mas eu amo a pizza. Mudou a concepção, não é verdade? Isto é, eu não vivo sem a pizza, mais ou menos assim, né? Então Ele te ama, Ele nos ama. Por isso que a nossa igreja, ela tem essa filosofia de ministério, é ensinar a palavra para nos tornarmos crentes autênticos.
Aí temos o nosso tripé. Aqui é um lugar de amor, fé e ação. Para viver em paz com todos os outros, preciso ter no meu coração, na minha cachola, a fé, o amor e o agir. E assim eu farei a diferença nesta cidade, onde quer que eu esteja. Você está hoje aqui em Pirassununga, mas você pode estar nos Estados Unidos. Lá você é uma luz onde você estiver. Alguém vai ver em você algo diferente. Você vai amar a pessoa, porque você já é amado pelo Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Romanos, capítulo 13, e o versos 8, fala assim: a ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Então Deus fala que, e depois no 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo a Cláudia, eu não vou fazer mal para ela. Se eu amo o Senhor, eu não vou fazer mal ao Senhor. E o mal, muitas vezes, não é nós que fazemos muito o outro. Rapidinho, aqui em Provérbios, no capítulo 17, diz assim: o homem perverso levanta contendas e o difamador separa maiores amigos. Então vamos supor, a Cláudia vai inventar uma coisa de mim do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas vêm falar para a gente, se é verdade, apurar a realidade, ver se realmente falou. Porque às vezes a gente vai pegar o ódio de uma pessoa, pegar implicância, pegar ranço, como falam hoje, sem apurar a verdade. Então, isso é amor. Se eu amo o pastor, eu amo a Cláudia, eu vou querer saber quem foi que falou, eu quero saber, eu quero que põe na minha frente, eu quero confrontar, porque eu não quero perder a amizade do pastor e da Cláudia. Então, isso é uma prova de amor. Tanto de ambas as partes. Se o Senhor ou a Cláudia me ama, não vai querer me perder também. Então, vai querer o confronto também, para não ficar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O amor é em todos os sentidos. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite pra mim eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu
quando nós estamos com a nossa mente, nosso coração ligados no Senhor, não há nada que tire a nossa paz. Por isso que temos que estudar a palavra e aplicar com o nosso coração, nossa mente, né? Vamos louvar com mais um e falar assim: não há Deus maior, não há Deus melhor como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para ser louvor, para ser louvor, para ser louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para ser louvor, para ser louvor, para ser louvor, para ser louvor, para ser louvor. Vamos orar encerrando esse momento, né, ao nosso Deus. Lembrando, domingo que vem estaremos aqui, né, pela manhã, 9 até as 10h30 e também às 19 horas, né, louvando ao Senhor. Bom, oremos. Muito obrigado pelo teu grande amor em nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer também pela tua presença em nossas vidas, em nossas famílias. Abençoa a vida dos irmãos que não puderam comparecer. O Senhor conhece cada um com as suas diversas situações. Aqueles que estão em trabalho, esteja com os teus filhos também. Abençoa, Pai querido, a nossa vizinhança aqui do prédio, os nossos amigos. Abençoa nossos amigos, ó Deus, e que eles possam vir te adorar conosco no domingo que vem. Nos dá a tua paz, a tua direção, e peço isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja, hoje para todos sempre. Amém. 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 E na sexta noite que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, tu comigo